Bom, antes de começarmos, a gente já fez a oração e eu queria lembrar com vocês muito rapidamente, né? Se você pega lá aquela profecia de Daniel, que ia demorar 2.300 anos para o santuário ser purificado, e você conta a partir do ano que saiu aquele decreto lá de Artaxerxes, vai dar justamente 1844. E também nós vimos algo que para mim é o mais interessante de todos. Gente, cada vez na Bíblia que se cumpre uma profecia de tempo, Deus levanta alguém aqui na terra para falar o quê? O tempo se cumpriu. Qual foi a primeira vez na Bíblia que nós temos uma profecia de tempo? Que Deus fala assim, ó, daqui a tanto tempo ou tantos anos eu vou fazer algo. Noé. Tem uma primeira que é a de Matusalém, mas eu não vou entrar nela hoje, porque primeiro vamos ver a de Noé. Aqui é dilúvio, tá? Leiam dilúvio aqui. Qual foi o tempo que Deus deu? 120 anos. Alguns, quando leem esse texto, pensam que os seres humanos iam viver agora somente 120. Mas depois de Noé, você tem ali o próprio Noé vivendo mais de 600. Você tem Abraão vivendo mais de 120. Então, na verdade, isso aqui não era uma redução do tempo de vida. O que Deus falou é o quê? Os seres humanos vão ter 120 anos só. Depois virá o dilúvio. E realmente, quando você olha, Noé tinha cerca de 480 anos. E quando vem o dilúvio, ele já estava com 600. Passou 120. E quando se cumpriu esse período, quem é que veio para falar assim, o tempo se cumpriu? O próprio Noé, não foi? Gente, o dilúvio está chegando. Qual foi a próxima vez na Bíblia que Deus falou assim, daqui a tantos anos eu vou fazer alguma coisa? Moisés? Tá certo. Mas quem deu a profecia não foi ele. Deus falou com Abraão. A sua descendência vai ficar 430 anos aí numa terra. E quando acabar, eu vou trazer eles de volta para Canaã. E Moisés é o profeta que Deus levanta para falar o quê? O tempo se cumpriu. Olha como é que isso acontece. Deus fala que Israel vai ficar 430 anos. Você vê que a Bíblia inteira, gente, é o calendário de Deus. Não é só Daniel e Apocalipse que tem aqueles números difíceis. Cada livro da Bíblia tem o seu tempo profético. Deus sempre trabalha dessa maneira. E Deus sempre levanta um povo, quando termina esse tempo, para falar o quê? Se cumpriu. Ou seja, Deus falou, ao final dos 430 anos, um dia mais ou um dia menos? As profecias se cumprem no mesmo dia. Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. E aí, depois veio o exílio. Quanto tempo que Deus falou que Israel ficaria exilado na Babilônia? 70 anos. Mas no final dos 70 anos, vocês vão voltar para Israel. E quem que Deus levantou? Veio um remanescente ali. Lembra de Esdras, Neemias, Zacarias, foi um profeta, Ageu, todos que Deus levantou para falar o quê? O tempo se cumpriu. Se você ler Daniel 9, lá está escrito que Daniel estudou Jeremias e falou, vi que o tempo se cumpriu. Terminaram os 70 anos. Próxima profecia de tempo. A primeira vinda de Cristo. Quantos anos que ia demorar para ele vir? Nós estudamos, né? 70 semanas. Quem que foi levantado naquela época? Cristo fundou a igreja. E será que Cristo pregava que o tempo tinha se cumprido? Sim ou não? Marcos 1, verso 15. Jesus pregando depois do seu batismo. O tempo está? O tempo de Daniel. Se cumpriram aquelas semanas. O reino de Deus está? Só falta uma profecia que nós não encontramos ainda. O povo que Deus levantou aqui na terra para dizer o quê? Se cumpriu. Que é essa aqui, a maior profecia de toda a Bíblia. Sai lá do Império Persa e chega até nós hoje. Se em todo momento que Deus dá uma profecia e ela se cumpre, Deus levanta um povo na terra, será que nesse momento seria diferente? Sempre o povo de Deus esteve ligado a uma profecia de tempo, que se cumpriu. E quando se cumpre, quando está chegando pertinho desse ano de cumprir a profecia, várias coisas começam a acontecer, que são os sinais que está chegando a hora do juízo. Lá em Apocalipse 6 e Mateus 24 fala que teria um grande terremoto. Depois haveria o dia, o sol ficaria escuro como saco de crina e a lua vermelha como sangue. Logo após, aqui é um estudo interessante que mostra que no dia que houve
o sol escuro, na verdade era aqui. Era um dia de lua cheia e era impossível ter um sol escuro. Então foi um milagre de Deus mesmo, porque quando a lua está cheia, ela não pode tampar o sol, é só quando ela está vazia, né? Queda de estrelas. O terceiro sinal se cumpre. O que o mundo fez? Quem vivia nessa época aqui? Se eu e você vivêssemos nesses dias, eu ficava assim, meu Deus, Jesus está voltando. Esse aqui, gente, isso aqui está no 6º selo, ou seja, 5 selos já se cumpriram. Só falta o último. O povo ficou assim, está chegando a hora do juízo. Os sinais foram dados. E alguns homens foram levantados. Vocês conhecem esse aqui? Tudo bem não conhecer, viu? Esse homem, muito antes de existir igreja adventista, ele já falava que aquelas tardes e manhãs de Daniel, na verdade são 2.300 anos. Ele já tinha chegado a essa conclusão, estava perto de Jesus voltar. Conhecem esse aqui? Sim. Pelo que vocês conhecem ele? Quais são as leis? Não, brincadeira, não precisa não. Gente, ele é conhecido pela ciência, pela física. Na verdade, ele escreveu muito mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre qualquer outro assunto. Tem um livro dele, incrível, muito antes de existir igreja adventista. Ele já falava que os 1.260 dias de Daniel são anos, que o chifre pequeno é a igreja de Roma. Ele já sabia de tudo isso. Deus levantou também nessa época várias pessoas, e uma delas foi William, ou Guilherme. Ele viu esses sinais, olhou para Daniel, e ele não pensou assim, eu vou ser o profeta, né? ou eu vou ser parte agora do povo de Deus. Não. Ele só começou a estudar a Bíblia e percebeu, o tempo se cumpriu. E ele começou a pregar. Falta 10 anos para Jesus voltar, porque ele pensava, né, que o santuário que ia ser purificado era... Ele não entendia que o santuário a ser purificado era no céu. Mas depois que ele começou a pregar, mais de 100 mil pessoas lá nos Estados Unidos ouvindo sua mensagem. Ele prega, ele anuncia. Mas quando chega o dia, estava marcado Daniel 8,14. 22 de outubro de 1844. Jesus voltou? Não. Só um detalhe interessante. Todas as vezes que se cumpre uma profecia na Bíblia, há um desapontamento. Daniel 9, ele lê. Os 70 anos de cativeiro acabaram. Aí ele começa a chorar, por quê? Porque nós não voltamos ainda. Sempre há um atraso, entendeu? Parece que é um atraso. Por exemplo, quando dá os 490 anos e Jesus vem. Ele vem para morrer, não é? Os discípulos desapontam, choram, por quê? Porque queriam que ele fosse rei. Entenderam que o tempo estava certo. Às vezes entendiam errado a profecia. Isso acontece sempre. Moisés, quando se cumpre os 430 anos, Deus falou o quê? Vai libertar o povo, não é? Como é que ele achou que ia libertar o povo? Na força. Começou matando os egípcios lá. Você lembra que ele teve que fugir? O povo estuda a profecia, acerta os cálculos, mas erra no evento. Isso aconteceu sempre na Bíblia. E aconteceu com ele, tadinho. Acertou a conta. Ele errou a conta, na verdade, que ele marcou 43. Quem vai reajustar para 44 foi um amigo dele, Samuel Snow. E aí, no dia seguinte, dia 23 de outubro, esse rapaz aqui, sabe o nome dele? Hiram Edson. Isso mesmo, vários que vocês estão bem, viu? Eu já passei isso tudo aqui em todas as igrejas. A única que respondeu o nome dele foi vocês. Esse rapazinho, ele disse que na noite do dia 22 para o dia 23, irmãos, do dia 22 para o dia 23, ele falou que chorou como uma criança. Ele falou que não dava para comparar essa dor de Jesus não ter voltado com a dor de você perder todos os seus familiares. Ele falou que era como se tivesse perdido todo mundo que você ama. Ele chorou. E por que Jesus não voltou? Aí, ele saiu pela manhã no milharal para caminhar e teve uma visão. Jesus passando do lugar santo para o... E nesse momento, ele se lembra desse texto aqui que diz o seguinte: assim como as coisas terrestres tinham que ser purificadas com sacrifícios de animais, as coisas celestiais têm que ser purificadas com sacrifícios superiores. Quais eram as coisas que eram purificadas aqui na terra todos os anos com sacrifícios
de animais? O santuário terrestre. E agora ele entendeu. Qual que é o sacrifício superior da nova aliança? De Cristo. Qual é o santuário da nova aliança? Celestial. O celestial. Então ele olhou. O santuário precisava ser purificado. Esse texto foi chave para entender corretamente. E a partir disso, eles têm agora uma visão da sala do trono de Deus. Lembra aquela visão de Apocalipse 4 e 5 que nós estudamos? Os anciãos, os querubins, o Pai. O filho chega até o Pai e pega o livro, não é? O livro selado com quantos selos? 7 selos. E agora, quando começou o juízo, em Apocalipse 4 e 5, que o Filho do Homem chegou até o Pai para abrir os livros, o que tem registrado nesse livro que está selado? Nós vimos, e alguns textos também a gente não leu. Ezequiel fala que são as lamentações, os ais, os pecados de Israel. O registro da história do mundo está naquele livro. E quando Jesus abre esse livro, selado com 7 selos, os 4 primeiros selos, quando são abertos, cada selo aparece um cavaleiro com seu cavalo. E você vê realmente a história sendo descrita, igual as 7 igrejas. As 4 primeiras, né, seriam a parte pura da igreja. Depois vem a perseguição, vermelho. Depois a igreja começou a se apostatar, já está negro. E por último, ele perde a cor. É uma cor parda, pálida, sem vida. É o período que a igreja ficou mais distante de Deus. A morte, a espada e a peste acompanharam essa igreja. E quando terminou a perseguição, ele vê agora o 5º selo, que é o quê? Todos que morreram pela verdade estão reclamando. Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Nós sofremos aqui, morremos pela verdade. Quando vai ser o juízo? Aí vem o 6º selo, que são os sinais do juízo, entendeu? Quando tiver o terremoto, o sol, a lua e as estrelas, fiquem atentos, que está chegando o juízo. Então os 7 selos é Deus mostrando o registro da história. Por que eu vou julgar? Porque o povo fez isso. E agora, irmãos, quando nós olhamos para esse calendário profético, nós vemos que o 7º selo tem que se encontrar depois desses sinais, no sol, na lua e nas estrelas, que são dados no 6º selo. E o que nós temos no capítulo 7 de Apocalipse, antes de abrir o 7º selo? 144 mil. Quem é esse povo, né? Somente depois de 1844 que eles começaram a entender melhor. Porque foi aberta a visão do trono de Deus, eles entenderam que Deus agora ia começar a selar. Quando vem o juízo, Deus sela aqueles que ele aprovou no juízo, e os que ele não aprovou não são selados. Ou melhor, vão ter a marca da besta. O Apocalipse tem 2 marcas, né? A de Deus e a da besta. Quando eu era menor, eu pensava que era um chip, né? Algo do tipo. E Apocalipse trabalha com símbolos, não é? Eu não posso falar que a marca é realmente uma marca. Por exemplo, pastor, será que esse número é literal? Todo símbolo no Apocalipse tem uma explicação, não tem? O cordeiro é Jesus, o dragão é Satanás, os dias são anos. Esse número aqui eu não encontro uma explicação para ele. Então eu não posso dizer o que não está na Bíblia. Eu não sei. Mas o que a Bíblia deixa claro, irmãos, deixa claro é como fazer parte desse grupo. E é mais importante saber isso, não é? Muito mais importante. Como fazer parte dessa multidão? Porque o capítulo 6 termina com a seguinte pergunta. Vamos ver. Apocalipse 6, o 6º selo, termina com a seguinte pergunta. Nesse contexto do juízo, né? Vamos no último livro da Bíblia. E antes de lermos Apocalipse 7, o capítulo 6, que é a revisão, né, dos 7 selos, Deus mostrando ali tudo o que aconteceu na história, o registro que está nesse livro, dos pecados de Israel. No versículo 17, existe uma pergunta que é feita. Jesus está voltando. E os ímpios perguntam assim: chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Ou subsistir? Ou permanecer de pé? Quem são esses que estão irados? Se você ler o verso anterior, é a ira do pai e do cordeiro. São os dois. Eles estão voltando para buscar seu povo.
E enquanto ele está voltando, vem a ira de Deus, que são as 7 pragas. Quem é que pode subsistir? O que é que significa, irmãos? Subsistir. Resistir. Uma boa resposta. Sobreviver. Estar de pé. Permanecer vivo. Quem é que pode? O capítulo 7 responde. Quem é esse povo? Vamos ler. Depois disso, ou seja, depois dessa pergunta, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então quem é o povo que pode permanecer de pé quando se abrir o 7º selo? Os 144.000. Se eu digo que esses aqui são somente israelitas, lá de Israel, todos nós aqui vamos nos perder, não é? Muitos entendem assim, porque não entendem a natureza simbólica e espiritual do Apocalipse. Quando nós olhamos para esse povo que recebe a marca na testa, nós temos que entender que o Israel de Deus não é somente o que está lá, segundo a carne, os que nascem, né, de Abraão até hoje. Segundo Paulo, Deus vai fazer uma nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança ou da antiga? Da nova, não é? Depois da cruz. Um sacerdote novo, um santuário novo. E agora, essa nova aliança é feita com quem? Com a casa de Israel. E com a casa de Judá. Mas espera aí. A nova aliança não é feita com todos que aceitam Jesus? Como explicar isso então? O Israel de Deus são todos aqueles que aceitam a Cristo. Nós somos o Israel de Deus. Paulo deixa isso claro, irmãos. Vocês vão ver na folha que vocês receberão. Romanos 9, ele fala que nem todos lá de Israel são de fato israelitas, mas que são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Esses são israelitas. Esses são contados entre os filhos de Israel, lá no céu. Você pode ter seu nome escrito no cartório celestial de Jerusalém. E no dia que lá na Jerusalém do céu, seu nome é escrito, você se torna um habitante de Jerusalém, um judeu, pela fé. E agora, é por isso que Gabriel falou para Maria, quando Jesus estava prestes a nascer, que o seu filho, Jesus, vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó. Nós somos os filhos de Jacó. A gente vai ver isso no próximo estudo, que é algo muito interessante sobre o selo de Deus. Hoje a gente está começando o estudo do selo. Vamos concluir na semana que vem. Olha o que Paulo fala. Se vocês são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Amém. Amém. Se você é de Cristo, vocês são também judeus, descendentes de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Então os 144.000 são pessoas que vivem só lá em Israel? Não. É todo aquele que pela fé se torna filho de Deus. E é por isso que Apocalipse 14, eu queria caminhar para o final aqui hoje, vendo com vocês quem é esse povo e como fazer parte dele. Os 144.000, lá em Apocalipse 14. João diz o seguinte: olhei. Irmãos, só um detalhe. Esse grupo sempre aparece depois de aparecer o grupo errado primeiro. Primeiro aparece os que estão se perdendo, né? E fala, quem é que pode se salvar? Aí aparece eles. Agora é a mesma coisa. Apocalipse 13 vem a marca da besta. Aí João está tendo aquela visão, parece que todo mundo vai receber essa marca, né? Aí agora no próximo capítulo Deus mostra. Não, João. Tem um povo que lá no tempo do fim vai permanecer fiel. E aí, o verso 1 diz assim: olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome de Deus e o nome do seu pai. Perdão, o nome do cordeiro e do seu pai. Ouvi uma voz do céu
como voz de muitas águas. Tal voz era como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são castos ou virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, pois não tem mácula ou mancha. Paulo fala que a igreja no tempo do fim vai estar sem mancha nem ruga. Vai ser apresentada perante o seu noivo assim. Primeira característica desse povo: eles são puros e... Se eu não entendo a simbologia do Apocalipse, eu vou falar assim, uai, se eu já casei então, ou já desviei do plano de Deus, não posso fazer parte desse povo, né? Já era para mim. Mas o que vocês imaginam, pelo que nós já estudamos até aqui, vocês agora já têm um background para dizer. O que significaria ser puro ou virgem no tempo do fim? De doutrinas pagãs. Ok, você tinha falado o quê? Renovados. Renovados, né? Lavados. O que você falou está certo. Mas nesse contexto aqui de virgindade envolve a ideia de relacionamento, não é? Namoro, noivado. Por quê? Tem 2 mulheres no Apocalipse. Essa aqui é uma, não é? Ela é pura ou ela é chamada de meretriz, prostituta? Jezabel é a prostituta, é a Babilônia. O outro lado, você tem a mulher pura. É a mulher que Paulo fala em 2 Coríntios, está aguardando pelo seu noivo, que é Jesus. Se ela está aguardando pelo noivo, ela tem que aguardar como? Pura, virgem. É por isso que esse povo, ele é chamado em Apocalipse, aquele que não se contaminou, que não bebeu do vinho da sua prostituição, que são os enganos que Paulinho falou, as doutrinas pagãs que entraram no cristianismo. Se você seguir somente a Bíblia e não seguir tradições de homens, ou seja, não trair a Cristo, né, para se envolver com tradições humanas, você é espiritualmente casto. Você é puro. Enquanto o noivo não vem, você não vai se contaminar com as doutrinas erradas de Babilônia. Já falamos várias delas aqui. O dia de adoração, adoração a imagens, perdão de pecados, indulgências, muitas outras. Um santuário falso aqui na terra, um sacerdote falso aqui na terra. Exatamente. Mas tem uma outra coisa. Eles não possuem nem mácula e nem... Nossa, pastor, então se eu já menti alguma vez, estou lascado, né? Será? O que seria mentir? O que seria ser uma pessoa mentirosa nesses últimos dias? E aí? Não se arrepender do erro? Não se arrepender do erro? Inventar coisas? A pessoa conhece, mas não segue. Conhece, mas não segue? O mentiroso. De acordo com o mesmo João que escreveu o Apocalipse, olha o que ele fala na carta dele. O mesmo João. Para ele, o que é ser mentiroso? Nós conhecemos a Deus se nós obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos é... Então o que é ser mentiroso para João? Não obedecer. Falar uma coisa com a boca, viver outra. Especialmente quando fala dos mandamentos. Então eu amo a Jesus, eu amo Deus. Aí quando ele fala assim, não faz isso aqui, faz aqui. Opa, tu tem um limite, Senhor. Eu estou debaixo da graça. Não mexe com o meu pecado. Sabe quando o marido fala na frente de todo mundo assim, elogia a mulher e tudo mais, né? Mas em casa xinga, bate, briga, trai. É isso aqui. Com a boca essas pessoas falam uma coisa. Então o problema do mundo no tempo do fim não é o paganismo lá fora da igreja. São os que dizem que amam a Deus e conhecem e usam a Bíblia, mas não guardam os mandamentos. Então nós temos já 2 características. Para mim a última, para encerrar, que é a melhor de todas. Hoje a gente vai avançar 5 minutinhos a mais do que o comum, por causa da semana passada. Esse povo tem o nome de Deus e do Cordeiro aonde? Na fronte, na testa. Eles têm o selo, esse é o selo, é o nome de Deus. Ah, mas Levítico fala que não deve marcar a nossa pele. Como é então que eu vou ter o nome de Deus? O que vocês acham que isso significaria? Entendimento. Entendimento, né? Na mente. O que é ter o nome de Deus na mente? O que é ser selado? Quem é que nos sela?
Deus mandou Israel construir um lugar, e nesse lugar, Deus ia escolher para ali fazer habitar o seu. Vocês já viram uma casa ter um nome morando dentro? Estranho, né? Como é que o nome de Deus ia morar dentro de uma casa? Olha aqui. Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos com o seu dedo. E ele, de acordo com 2 Samuel, em cima da arca da aliança, onde estava a lei, os sacerdotes invocavam o nome do Senhor. Quando eles entravam uma vez por ano no lugar santíssimo, diante da arca, eles invocavam o nome de Deus, que é bondoso, misericordioso, compassivo, porque naquela lei estava descrito quem Deus era. E agora a questão que para mim é mais interessante é o seguinte: quem é aquele que nos sela? O que significa ter o nome de Deus? Bom, quem foi que escreveu a lei de Deus nas tábuas mesmo? Foi Deus. E ele escreveu como? Um dedo de Deus. O que é o dedo de Deus na Bíblia? Ok, vamos ver isso lá. Em Lucas capítulo 11. Jesus faz um milagre e ele diz que ele expulsava demônios pelo poder de quem? Do Espírito de Deus. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo 12, a mesma história está sendo contada. Mas aqui o evangelista Mateus diz que Jesus expulsava demônios pelo poder de quem? Quem é o dedo de Deus? O Espírito Santo. Está vendo que é o mesmo texto? Só mudou isso aqui. Quem é que escreveu os mandamentos na tábua da lei? É o Espírito Santo que desceu no Monte Sinai e escreveu. Mas o que isso tem a ver, pastor, com ter o selo de Deus? Olha o que Isaías 8 fala. Ele dá uma ordem, Deus falando. Sela a lei no coração. Então o que Deus vai selar em nós? A lei. Ele vai pegar a lei, vai colocar em nós como se fosse um selo. Aí, se a gente não entender a Bíblia espiritualmente, vamos fazer que nem os judeus fizeram. Encher de filactérios aqui, colocar a lei na testa, né? Eles colavam aqui, colava na mão, mas obedecia a Deus? Não, só rituais. Deus quer obediência, não sacrifícios. E é por isso que Paulo, gente, resume esse assunto de maneira perfeita. Vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Na antiga aliança, aonde que o Espírito Santo escreveu a lei? Nas tábuas de pedra. Na nova aliança, aonde que ele vai selar, escrever a lei? No coração. Mudou a lei? Não. Mudou o lugar. E aqueles que têm a lei de Deus no seu coração serão selados. Quem é que vai nos selar? O Espírito Santo. Porque ele é o dedo, ele que escreve. Abra sua Bíblia aí no último verso que eu queria ler com vocês, que é Efésios. Tem muitos textos que falam que é ele que é o agente selador. Esse anjo que desce em Apocalipse 7 falando que vai selar na testa os filhos de Israel é o Espírito Santo. E é por isso que eu queria ler com vocês Efésios capítulo 1. Paulo, no versículo 13 de Efésios, capítulo 1, logo após Gálatas, depois de dizer que nós aceitamos o Evangelho, no verso 13 ele diz assim: vós, também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele, ou seja, em Jesus, crido, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Quem é que nos selou? Espírito Santo. Isaías 8,16 fala que o que Deus quer selar em nós? Selar a lei. É por isso que o santuário da antiga aliança, ele tinha uma lei dentro dele? Tinha. Escrito por quem? Pelo Espírito Santo. Na nova aliança, quem é o santuário de Deus? Nosso corpo. Nossa. Você, o seu corpo é o santuário de Deus.
É por isso que o Espírito Santo, assim como fez no outro, no santuário lá, escreve a lei e põe dentro de você. Não adianta você tentar obedecer, se esforçar, você não vai conseguir. A carne é fraca, é como erva, ela murcha, ela cai. Mas quando o Espírito Santo, dentro de Deus, coloca a lei de Deus no seu coração, na sua mente, não há tentação que resista ao poder de Deus. Ele, porém, não vai selar, se nós não permitirmos. E é por isso que Deus, ao dizer da nova aliança que Ele faria com a casa de Judá, conosco, com a casa de Israel, os 144 mil que estão pregando as 3 mensagens de Apocalipse 14. Olha o que Deus diz sobre a nova aliança. Imprimirei as minhas leis na sua mente, selados. Inscreverei com o meu dedo, o Espírito Santo, eu vou escrever sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o povo de Deus, o Israel espiritual da nova aliança. Quando terminar essa obra de selamento, veremos semana que vem. O que tem nesse selo de Deus de especial que separa ele e faz com que nós não confundamos ele com a marca da besta? Veremos na próxima semana. Qual que é o sinal ali nesse selo de Deus que diferencia? E também, quando terminar esse selamento, esse anjo volta para o céu e diz assim: Pai, terminei a obra. O Espírito Santo diz: não há mais ninguém para selar. Todos que deveriam aceitar, aceitaram. Continue o justo fazendo a justiça. Todos que deveriam rejeitar a minha obra, rejeitaram. Continue o injusto praticando a injustiça. É por isso que em Efésios 4:30, Paulo diz: não permita que você, no seu coração, entristeça o Espírito Santo que te selou, porque senão você perde o selo de Deus. Você entende por que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade? Para estar diante de Deus. Quem é que pode estar diante de Deus? Somente os selados. Se você deseja ser selado pelo Espírito Santo, medite nessa letra que será cantada agora. Descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Nós temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar,
igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos do Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Viveremos do Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Senhor, a maior necessidade do teu povo, desde quando o pecado entrou no mundo, é da atuação do Espírito Santo para renovar nossa mente e coração. Desde os dias do dilúvio, o Senhor disse que o teu Espírito não ia contender para sempre com o homem, porque o homem não aceita essa obra. Um dia o Espírito Santo vai parar de contender com o homem, mas que nós estejamos selados nesse dia. Que nós não sejamos parte daquele grupo que rejeita a atuação do Espírito Santo, porque esse é o pecado imperdoável. Se nós rejeitarmos a atuação do Espírito Santo, não resta mais nada que Deus pode fazer por nós, porque somente Ele pode nos dar uma vida nova, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode selar o nosso coração com a lei de Deus. Só Ele pode inscrever os mandamentos santos e puros do Senhor em nossa mente. Sem Ele, toda a rotina de cerimônias, de vir ao culto e voltar, de buscar obedecer ao Senhor, de viver uma vida de aparência, não vale de nada. Mas com o Espírito Santo em nós, e é Ele que nós pedimos nessa noite, nos transforme, nos reavive, nos use, nos cele com Tua lei e nos ajude a estarmos de pé quando o Senhor voltar. Que naquela pergunta, quem poderá subsistir? A resposta possa ser o povo selado de Deus. E que dentre nós aqui, todos sejam selados com o Teu Santo Espírito. É o que pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.